Olá, sou Elton Menezes, estudante de Psicologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco e faço parte do LDAPP, Laboratório de Desenvolvimento, Aprendizagem e Processos Psicossociais, que é coordenado pelo professor Leonardo Rodrigues Sampaio. Desde 2019, estou vinculado ao BIA, Bolsa de Incentivo Acadêmico, que é executado pela FACEP, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, e pela Univasf. Este é o sétimo e último vídeo de uma série na qual eu venho abordando diversos temas sobre desenvolvimento infantil. Essa série iniciou com um vídeo abordando o tema das funções executivas na primeira infância. E agora finalizaremos falando desse mesmo tema, porém no período da adolescência. Dessa forma, neste vídeo, relembrarei o que são funções executivas, sua importância ao longo da vida, falarei sobre algumas características da adolescência e, por fim, darei algumas sugestões sobre como pais e professores podem estimular o funcionamento executivo nos adolescentes. Então vamos lá! As funções executivas são processos cognitivos que nos ajudam a planejar, raciocinar e também gerenciar sentimentos, pensamentos e nossas ações. Ou seja, um bom funcionamento das funções executivas nos permite pensar antes de agir, manipular e associar informações mentalmente, pensar em diferentes perspectivas e evitar distrações. Logo, elas são muito importantes para a atenção, tomada de decisões, viver e pensar com autonomia. A neurociência relata que essas habilidades estão associadas ao funcionamento de uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, localizada mais ou menos atrás da testa, nesta parte da cabeça. Um estudo feito com quase 1.000 pessoas durante 30 anos, nascidos na mesma cidade e no mesmo ano, constatou que aqueles que apresentaram maior desenvolvimento executivo tenderam a ter uma vida mais pacata, uma vida profissional mais estável, relações com as pessoas da família e com os amigos mais harmoniosas e maior qualidade de vida. Por outro lado, aqueles que apresentaram o menor desenvolvimento das funções executivas, foi observado o inverso. O desenvolvimento das funções executivas sofre influência genética, mas de forma limitada, pois as experiências ambientais têm papel importante para aprimorar essas habilidades. Logo, pais e educadores podem contribuir bastante com o estímulo adequado das funções executivas nas crianças e nos adolescentes, para que eles desenvolvam uma postura ativa perante a vida, conseguindo raciocinar, planejar e pensar em diferentes ângulos, ter foco e evitar distrações em suas tarefas e objetivos e se autorregular. As funções executivas possuem diversos componentes, porém, os 3 mais conhecidos e estudados são considerados base para o desenvolvimento de outras habilidades mais elaboradas. O controle inibitório, que nos possibilita frear impulsos, evitar distrações e manter o foco atencional em uma tarefa. A memória de trabalho, que nos capacita a sustentar algumas informações na nossa memória de curto prazo para que possamos associá-las a conhecimentos já armazenados em nossas memórias mais antigas e resolver problemas. E a flexibilidade cognitiva, que nos possibilita a adaptação para que possamos pensar em diferentes perspectivas, agir de uma maneira flexível em alguma situação, ou até mesmo criar algo novo. Apesar de estudarmos esses componentes separadamente, o que acontece na prática é que a todo tempo eles estão interagindo uns com os outros, contribuindo para a nossa capacidade de planejamento e tomada de decisão. Por exemplo, quando o adolescente se vê numa situação conflituosa, que gera estresse, medo ou incerteza, ao invés dele agir impulsivamente, ele relembrar algum modelo de atitude mais adequado para aquela situação e agir conforme esse modelo, ele estará usando o controle inibitório para frear o impulso inicial, da memória de trabalho para associar o modelo anterior à resolução daquela situação presente e da flexibilidade cognitiva para agir de uma maneira mais adequada e diferente daquela que seria seguida pelos seus colegas. No primeiro vídeo expliquei mais detalhadamente cada um desses componentes. Se você quiser saber mais, basta clicar no link que está aqui na descrição. Agora que compreendemos um pouco melhor o que são funções executivas, vamos falar um pouco sobre características da adolescência e de como os pais, cuidadores e professores podem usar esse conhecimento em situações comuns no dia a dia.
Na adolescência, o córtex pré-frontal ainda não está totalmente desenvolvido, pois ele atinge seu estágio de maturação no início da fase adulta. Além disso, o início da adolescência coincide com a puberdade, quando intensas mudanças físicas e psicológicas ocorrem, o que afeta diretamente a visão do adolescente sobre si mesmo e sobre o mundo. Logo, deve haver uma maior paciência e compreensão sobre os momentos impulsivos dos adolescentes, pois as capacidades de planejar, controlar seus impulsos ou até mesmo ter um maior entendimento sobre o que está acontecendo consigo não estão completamente desenvolvidas. Como o adolescente está criando sua visão sobre si, pensar junto com ele, ao invés de tomar a decisão por ele ou simplesmente impor sua visão pessoal a respeito da situação, e sim auxiliá-lo a elaborar, questionar, investigar e planejar antes de tomar suas decisões, é algo extremamente válido. Esta postura auxiliará no desenvolvimento do seu pensamento abstrato, que começa a se desenvolver nesta fase também. Dessa forma, uma relação afetiva que forneça acolhimento e segurança é essencial para o adolescente compreender melhor o que está sentindo e escolher o que é mais adequado a ser feito. Contudo, mesmo com o apoio fornecido pelos responsáveis, algumas das ações dos adolescentes serão imaturas. E em situações assim, os pais devem se colocar como figuras que apresentem segurança e paciência, proporcionando um diálogo onde eles desenvolvam o pensamento crítico e consigam tirar lições a partir de seus próprios erros. Ou seja, é válido os responsáveis se colocarem à disposição dos adolescentes, sem invadir sua privacidade e sem limitar sua autonomia, porque é justamente neste período que eles buscam construir uma identidade pessoal independente daquela imagem que muitas vezes os pais desejam. Como a adolescência geralmente representa uma transição entre a infância e a fase adulta, é normal eles iniciarem algo e no meio do caminho descobrirem que não gostam ou que não têm tanto interesse mais naquilo. Dessa forma, dar espaço para que eles mudem de planos é algo valioso. Além do mais, auxiliá-los a planejar e avaliar as consequências de suas ações antes de iniciarem algo é uma tarefa de tamanha importância também. Aqui podem ser propostos acordos como: olha, vamos seguir este plano até tanto tempo para você vivenciar e conseguir definir se você realmente quer ou não fazer isso. Isso ajudará no desenvolvimento da resiliência e também da reflexão antes da tomada de decisões. Para iniciar essa parte, falarei sobre como os professores podem criar oportunidades para que as funções executivas sejam estimuladas dentro do contexto das salas de aulas ou até mesmo durante as aulas remotas. Apresentar anteriormente os objetivos da aula para os alunos, facilitando a concentração durante a aula, propor uma roda de conversa sobre algum assunto comum ao cotidiano do adolescente e dar espaço para todos falarem, levantando a mão ou se inscrevendo e esperando a sua vez, desafiá-los a ficar em silêncio com o objetivo de entender a matéria e, se for conquistado, presenteá-los com o tempo livre, seja uma atividade didática ou um momento de expressão de ideias ou arte. São estratégias que podem contribuir para o desenvolvimento do controle inibitório, pois para terem sucesso, os adolescentes precisarão frear impulsos, evitar distrações e se manterem concentrados no que estão fazendo. Outras tarefas como evidenciar partes relevantes durante a explicação do conteúdo para posteriormente retomar com perguntas aos alunos como: lembram daquele eixo importante? Pedir para serem feitos resumos orais escritos e depois comparar entre si para produzir algo novo. Estimular os alunos a retomar o que foi dado na aula anterior antes de explorar o novo conteúdo. Evitar ser muito direto, dando conteúdo já pronto. Pelo contrário, ir estimulando-os a construir a nova informação com base no que já sabem, com o professor somente guiando o processo. São atividades que os ajudarão a estimular a memória de trabalho, pois a todo tempo eles precisarão associar diferentes informações. Dar um material didático com erros para que os alunos possam corrigir, explicar o conteúdo em diferentes contextos e até construir soluções alternativas que o próprio professor propõe de serem resolvidas com fórmulas ou estratégias tradicionais. Exemplo, ao invés de aplicar a fórmula de física,
pedir a eles para pensarem numa solução mais intuitiva ou baseada na tentativa e erro, participar de um júri simulado para discutir questões contemporâneas como devemos ou não respeitar as medidas preventivas sanitárias frente à Covid-19, ou sobre a inocência ou culpa de pessoas acusadas por racismo, alternando os papéis de acusadores, defensores, júris, réus, a fim de que todos representem diferentes papéis, podem ser propostas para estimular a flexibilidade cognitiva. Quando estiverem participando dessas atividades, os adolescentes precisarão se adaptar, pensar em diferentes perspectivas e ter um jogo de cintura mental. Outras maneiras de estimularem as funções executivas dos adolescentes, tanto pelos professores no contexto escolar, quanto pelos responsáveis no cotidiano, é questioná-los em relação a eventos futuros, explicarem formas de organizar os horários das tarefas do dia, como definir se a tarefa é importante ou não e auxiliá-los a encontrarem suas próprias motivações para executarem. Essas atividades auxiliam no desenvolvimento de organização, priorização e/ou iniciação de tarefas. Essa estratégia pode ser ainda mais potencializada, sugerindo aos jovens para que conversem sozinhos ou pedindo a eles para escreverem sobre seus planos pessoais em relação ao futuro. Outra atividade que também promove o desenvolvimento das ações executivas são os esportes, pois em sua prática, além do desenvolvimento das habilidades intelectuais ou motoras, também exigem a tomada de decisão rápida a partir da análise de situações do jogo, o desafio de atuar em cooperação com outras pessoas e a necessidade de respeito às regras. O yoga e a meditação mindfulness também promovem o desenvolvimento das funções executivas, pois nestes, além de haver os estímulos de manter o foco e não reagir a pensamentos, não os julgando-os, também reduzem o estresse e desenvolvem a tomada de decisão reflexiva. Além dessas práticas, a aprendizagem de dança, música e artes no geral estimulam o controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, principalmente em momentos de improvisações e execuções de rotinas mais complexas. Outras ações, como o teatro, jogos de estratégia de tabuleiros ou eletrônicos, como RPG, Sudoku ou xadrez, estimulam as funções executivas, pois essas exigem muita autorregulação, capacidade de planejamento, foco de atenção e raciocínio lógico. No contexto cotidiano, de acordo com a idade, os responsáveis podem dividir as responsabilidades domésticas com os adolescentes, como lavar a cozinha, o banheiro, limpar a sala, tanto ser feito um acordo por meio de alguma planilha ou rodízio, quanto por meio de um acordo verbal. Outras tarefas mais pontuais, como arrumar algum problema hidráulico, elétrico, criar e cuidar de uma horta, arrumar uma melhor forma de organizar os objetos, entre outras, também podem ser promovidas. Sempre que envolvê-los nesse tipo de atividade, é importante que você estimule os adolescentes a determinar um limite de tempo horário, calcular o tempo que será gasto na tarefa, pensar e planejar antes de agir, tentar dividir a tarefa em etapas para que eles possam refletir, planejar, manter o foco e se autorregular, mesmo enquanto realizam tarefas comuns do dia a dia. Aliás, convidar os jovens para conhecer e ajudar a planejar e cuidar das despesas e do orçamento doméstico também é válido para o desenvolvimento dessas habilidades. Por fim, é importante ressaltar que toda aprendizagem demanda um percurso de aprimoramento gradual de nossa competência, à medida que temos contato e executamos uma tarefa. Dessa forma, ao cobrar que os adolescentes executem bem a tarefa, certifique-se de ter passado as informações adequadamente e de ter apresentado os objetivos com precisão. Lembre que ninguém já nasce sabendo fazer uma coisa perfeitamente e que devemos respeitar o ritmo de aprendizagem e desenvolvimento de cada pessoa. Então é isso, chegamos ao fim do vídeo e desta série. Eu quero agradecer muito sua atenção e dizer que vocês podem enviar suas sugestões, dúvidas, pelos comentários aqui mesmo do vídeo ou pelo e-mail
que eu irei tentar respondê-los na medida do possível. O meu projeto se encerrou no mês passado. Entretanto, eu irei averiguar periodicamente se as pessoas enviaram comentários ou dúvidas. Além de agradecer a você que acompanhou nossa série, quero agradecer ao NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, e em especial ao Davi, que está por aqui na tela e que esteve conosco em todos os momentos, dando a maior força na tradução dos nossos roteiros para a língua brasileira de sinais. Muito obrigado, Davi! Os demais vídeos ficarão disponíveis no YouTube e no Instagram, e os seus links podem ser acessados logo abaixo aqui na descrição. No nosso Instagram estamos divulgando muito conteúdo sobre temáticas ligadas ao desenvolvimento humano, além de eventos e atividades promovidas pelo LDAPP. Então é isso, muito obrigado e até uma próxima!